Introduzida no mercado global há pouco mais de 2 anos, a linha LG Gram chegou para atender quem busca notebooks leves e portáteis, mas com boa performance, design minimalista e durabilidade. Agora, finalmente, a gigante sul-coreana resolveu trazer a linha para o Brasil e anunciou há poucos meses a chegada dos novos modelos da linha Gram de 14, 15, 16 e 17 polegadas. Mas será que os notebooks poderão atender às necessidades do consumidor brasileiro? Em nossas mãos temos o modelo 17Z90N de 17 polegadas e é com ele que buscamos essas respostas para a nossa análise completa. Construído em uma estrutura que mescla magnésio e nanocarbono, o modelo foi aprovado em 7 testes de certificação militar, passando nas provas de queda, pressão, vibração, poeira, resistência a altas e baixas temperaturas e a salitre. E apesar dessa resistência certificada poder ser interpretada como se tivéssemos um trambolho em mãos, na verdade temos algo diferente por aqui, já que o modelo apresenta bom acabamento, com cantos bem encaixados e sem aparas. Visual fino e minimalista. Ao toque temos uma textura que lembra o metal, mas ao levantar o dispositivo muitas vezes temos a impressão de estarmos lidando com plástico, já que o modelo não passa dos 1,4 kg. Essa impressão é reforçada ao pressionarmos a área superior do teclado e a parte traseira da tampa, que cedem um pouco com a aplicação de alguma pressão, algo relativamente normal de se ver, mas que surpreende um pouco levando em consideração as certificações obtidas e o preço. O notebook tem um corpo bastante compacto e leve se levado em consideração o tamanho da tela, mas pode não caber em todas as bolsas e mochilas. Por falar na espessura, as laterais estão recheadas de portas. No lado direito, 2 entradas USB 3.0, entrada para cartão de memória micro SD, porta P2 para fone de ouvido e furo para prender e garantir a segurança do portátil. No lado esquerdo, entrada para carregamento, mais uma USB 3.0, entrada HDMI e porta Thunderbolt 3.0 para transferência de dados em alta velocidade, conexão com monitor externo de até 5K e carregamento do notebook. Para quem sentiu falta de uma porta Ethernet, a LG disponibiliza um adaptador USB tipo C para RJ45 na caixa do dispositivo. Abrindo a tampa, temos teclado completo no padrão ABNT, teclado numérico e um touchpad que poderia ser maior. O teclado é completamente retroiluminado, o que dá um toque legal ao visual do notebook à noite e pode ajudar bastante quem gosta de digitar no escuro. E o touchpad apresenta uma sensibilidade que permite ser utilizado sem maiores problemas. Além disso, as teclas têm um bom espaçamento entre si e possuem uma boa viagem ao serem pressionadas, dando uma boa sensação ao digitar. A tecla de ligar e desligar ainda conta com um sensor de impressões digitais embutido, que pode ser configurado como forma principal de entrada no sistema operacional. De forma geral, o design é agradável e minimalista, e apesar do peso leve e da tendência de parecer ceder um pouco à pressão em algumas regiões, a estrutura passa uma boa impressão de durabilidade. Aqui temos mais um ponto positivo para o modelo da LG. Para quem gosta de telas grandes, a marca preparou um belo painel LCD com tecnologia IPS de 17 polegadas com resolução Quad HD, atendendo a 96% do espectro de cores sRGB. Para aqueles que buscam telas touch, o modelo pode decepcionar, já que não tem suporte à entrada por toque. As bordas finas explicam o corpo compacto do dispositivo e, apesar do acabamento da tela ser bastante reflexivo, a experiência não fica prejudicada, uma vez que, em união com os bons níveis de brilho, é possível ver toda a vibração das cores nos mais variados ângulos, mesmo em ambientes bem iluminados. Sobre o som, uma experiência que pode dividir opiniões. Munido de 2 alto-falantes estéreo de 1,5 watts e equipado com a tecnologia DTS X Ultra, estando apoiado em uma superfície rígida como uma mesa, o modelo é capaz de entregar um som de boa qualidade e altura, não distorcendo nem nos volumes mais altos. No entanto, esse quadro muda um pouco ao apoiar o aparelho no colo ou em uma almofada, por exemplo, já que as saídas de som ficam localizadas na parte inferior do dispositivo e podem ser facilmente abafadas. Sobre a webcam, uma surpresa não tão grata. A qualidade da imagem capturada é apenas ok, ficando próxima do que víamos anos atrás nas câmeras frontais de alguns smartphones. Pelo menos a imagem capturada é fluida, ficando aceitável para uso em uma reunião online com amigos, colegas de trabalho ou familiares. O microfone embutido apresenta boa qualidade, chegando a surpreender em alguns momentos, e em um ambiente relativamente silencioso a voz captada pode ser ouvida de forma cristalina, mesmo que o rosto esteja um pouco mais longe do dispositivo. Sem saídas de ar localizadas na parte inferior ou nas laterais, mas sim na sua dobradiça, próximo à parte debaixo da tela, o modelo da LG não esquentou muito com a execução de tarefas rotineiras, como a redação de um documento no Microsoft Word, a execução de um vídeo em 4K no YouTube ou na navegação web em várias abas simultâneas. No entanto,
O quadro mudou um pouco de figura ao executar programas um pouco mais pesados, como o Photoshop, ou na execução de alguns jogos. Nesses casos, podemos observar um aumento da temperatura na região superior central do teclado, o que chegou a incomodar um pouco durante a digitação, mas que confirma que o i5 1035G7 de 10ª geração que equipa o modelo estava sendo posto à prova. De qualquer forma, mesmo com o aumento da temperatura, não foram observados nenhum tipo de gargalo no desempenho da máquina para tarefas de média e baixa complexidade. O chipset escolhido pela LG em junção com 8 GB de memória RAM e ao SSD NVMe de 256 GB puderam garantir que tudo corresse de forma bastante fluida, não sendo insuficiente para quem procura uma máquina para execução de aplicações intermediárias. Isso é, o modelo é mais do que capaz de suprir as necessidades de um dia a dia do escritório, mas pode decepcionar quem procura uma máquina robusta para edição de vídeos ou para jogar. Até porque não aparenta se propor a isso. Desprovido de uma placa de vídeo dedicada, baseando todo o seu desempenho gráfico na Intel Iris Plus Graphics, que fica unida ao processador, o dispositivo passa longe de ser a escolha perfeita para quem procura excelente desempenho de vídeo, não sendo capaz de rodar uma preview em tempo real para gravações feitas em codecs muito pesados ou apresentando baixíssima taxa de quadros por segundo mesmo em jogos mais antigos como The Witcher 2. Entrando em acordo com o que citamos anteriormente, os resultados obtidos pelo notebook da LG nos testes de um núcleo e de múltiplos núcleos são muito bons e mostram todo o poder da 10ª geração de processadores da Intel, chegando a ser possível equiparar em desempenho o resultado obtido por esse i5 a alguns i7 de gerações anteriores. Mas, infelizmente, esses bons resultados não são refletidos na parte gráfica. Quando comparado a uma GPU dedicada, o desempenho apresentado pela Intel Iris Plus Graphics chega a ser um pouco decepcionante, já que sofre bastante para rodar até os títulos mais simples na resolução padrão do dispositivo. Para chegarmos próximo aos 30 FPS em títulos como The Witcher 2, foi necessário diminuir a resolução do jogo pela metade e definir as configurações gráficas como as menores possíveis. Em títulos mais famosos como CSGO e Dota 2, foi necessário recorrer aos mesmos recursos para alcançar uma taxa de quadros próxima aos 60 FPS. Outro fator que pode atrapalhar para quem insistir em jogar no modelo é o espaço de armazenamento, uma vez que, com os jogos cada dia mais próximos dos 100 GB necessários, 256 GB para poder dividir entre sistema, aplicativos e games pode ser um grande problema. A LG promete que o modelo é capaz de ficar até 17 horas longe de tomadas com uma única carga. Mas é claro que isso depende muito da configuração e forma de uso. Em nossos testes, onde desempenhamos tarefas normais do cotidiano, utilizando programas de edição de texto e imagem, reprodução de música no Spotify e uso de mensageiros, além da navegação intensa na web, notamos uma autonomia que se aproximou das 9 horas. Vale ressaltar que o dispositivo foi utilizado na configuração intermediária de gerenciamento de energia do Windows, sem estar conectado a um monitor externo e com um nível de brilho da tela de médio para alto. Talvez, se colocado em condições bem básicas e com aplicações ainda mais simples, a autonomia prometida pela LG seja alcançada. Com a bateria totalmente gasta, chegou a hora de recarregar. Apesar de poder ser carregado através da porta Thunderbolt 3.0, o carregamento é feito, por padrão, através de uma daquelas entradas de carregamento de notebook que estamos acostumados a ver por aí, das que nunca sabemos ao certo qual o padrão utilizado. O carregador de 65 watts é bivolt e foi capaz de encher a bateria em pouco menos de 3 horas. Resultado que consideramos satisfatório se levado em consideração a boa autonomia do notebook. Finalmente chegamos na grande pergunta: vale a pena? Tudo é uma questão de público-alvo. Talvez você esteja precisando de um notebook com tela grande e com peso reduzido para apresentar um trabalho para um cliente ou na faculdade sem a necessidade de usar um monitor extra ou um projetor. Nessa proposta, você terá que desembolsar os R$ 8.500 exigidos pela LG no modelo que temos em mãos. Você terá uma tela grande de boa resolução e reprodução de cores, teclado retroiluminado e boa autonomia de bateria, mas com desempenho apenas mediano. Apesar que entendemos que o modelo não se propõe a ser a aposta perfeita para quem quer jogar ou editar vídeos muito pesados. Se você busca um notebook grande e poderoso, um dos poucos rivais do LG Gram com tela também de 17 polegadas é o Alienware X17, que chega custando próximo aos R$ 23.000. Um pequeno empecilho que mais que dobra o valor do investimento. Com isso, apesar de acreditarmos que o valor cobrado pela portabilidade e tamanho da tela sejam altos, entendemos que não há concorrentes diretos para o modelo dentro da mesma proposta.
Para quem está procurando apenas um bom notebook e não se importa tanto com o tamanho do display, talvez seja mais interessante recorrer aos modelos da própria linha Gran de 14, 15 e 16 polegadas, que podem ser encontrados com hardware semelhante, mantendo a portabilidade por valores a partir de R$ 6.200. Mas como citamos, tudo é uma questão de público-alvo. Se o LG Gran de 17 polegadas é o que você procura em um notebook e a capital disponível, separamos abaixo algumas das melhores ofertas para o modelo e também para os seus irmãos menores. Mas conta para a gente o que você achou da proposta da LG em notebooks para o mercado nacional. Digita aí no espaço para comentários. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.